do nosso curso. Na última aula, só fazer um retrospecto, nós vimos muito como prospectar artigos, né? O mais importante não é você ir para a base de conhecimento e sair pesquisando. Não, isso não é bom. O melhor é você estabelecer uma estratégia de busca, escolher os termos que mais são aderentes àquela sua abordagem, e aí, por fim, aí sim a gente... vou até utilizar a mesma estratégia do ano passado, da aula passada. E aí, por fim, a gente ter essa abordagem de procurar os tesauros. Lembrando que quem está escrevendo artigo não está escrevendo artigo na melhor redação científica em inglês. Hoje nós vamos avançar um pouquinho, que a partir dessa prospecção que nós fizemos, vou mostrar um pouquinho de bibliometria nas bases de conhecimento e vou utilizar uma ferramenta específica, tá? Existem várias, eu vou utilizar a que eu acho melhor, mais adequada. Só entra aqui no OBPetro, o grupo, isso. Vou dar um ok aqui, ver se eu pego a string. Eu quero pegar a string que eu coloquei no ano passado, na aula passada, que aí já me economiza um pouco de tempo. Tirar aqui o... Tá, foi. Olhando, eu coloquei a string aqui. Eita, não coloquei a string aqui, eu coloquei a string no chat. Tá. Vamos dar nossos pulos aqui. Vou começar a compartilhar minha tela. E, gente, novamente, tá? A minha intenção é ocupar o tempo estabelecido, de 1 hora, tá? Então, ali 3 horas, 3:05, é o momento que eu já vou estar querendo sair. Vou ter que mudar isso aqui para este. Isso, já posso fechar esse aqui. Não estava aqui, posso fechar esse. Vamos ver se tiver achar a extensão aqui. Deve estar... vai estar aqui todo o chat, graças a Deus. Eu acho que a gente usou esse, né? Isso. Copiar, deixa eu ver se tem algum outro. Não, é esse aqui mesmo. Maravilha. E agora sim a gente vai para periódicos capas. Posso fechar esse aqui já? Isso. Vou colar esse aqui. Eu não colei? Colei. Ok, só vou colocar o title abstract keyword, que é o que eu acho que vai ficar mais interessante para o nosso objetivo. Tá? Pronto. Vamos usar essa estratégia de busca aqui. Maravilha. Vou fazer meu acesso café. Na última aula eu fiz pelo meu acesso da UF, que eu sou egresso da UF. Hoje eu vou fazer pelo meu acesso do IFE. Então, se a sua instituição ainda não tem o acesso da comunidade acadêmica federada, só solicitar o pessoal da TI, porque para a instituição pública, acredito eu, é tranquilo, tem que fazer uma adesão lá. Já eu verifico aqui em cima, periódicos, traço CAPES, traço periódicos, traço CAPES, traço GOV, traço BR, aí esse EZ135, que aí eu estou no... Como se chama? Já estou logado. E aqui a gente vai para o lendário Scopus, que não digo que é o melhor, mas é o maior, tá? Como falei, se for da saúde coletiva, você vai para o PubMed, se for das engenharias de materiais, você vai para o Quest, Science Direct também é bastante multidisciplinar. Abrimos os Scopus. E aí é preciso ter um bom senso, vou botar aqui Advanced, porque a gente vai fazer o que a gente chama de meta-pesquisa. Ou meta-pesquisa não, meta-análise. Deixa eu só verificar, 422 documentos. Bom, aqui nós estávamos na última aula, aqui onde a gente terminou. Eu sei que depois eu coloquei só em title, porque eu queria que desenvolvimento regional tivesse em title, eu posso fazer essas manipulações. Mas eu vou trabalhar com 422 documentos nesse momento. O que eu gostaria de comentar com vocês?
Se eu tenho 422 documentos, como é esse o caso, e eu costumo utilizar como corte 100 documentos, tá? Se eu tenho acima de 100 documentos, eu vou fazer uma meta-análise. Se eu tenho abaixo de 100 documentos, eu vou fazer uma análise de conteúdo mesmo. Por que eu estou falando isso? A gente está com os nossos estudantes, está fazendo a nossa pesquisa, queremos conhecer uma nova área. Se acontecer como aconteceu aqui, deu 422 documentos, eu não vou ler tudo, não tem como ler tudo. Eu vou levar 6 meses lendo tudo. Então, ao invés de ler o que foi escrito, eu vou começar a olhar outras coisas. Vou começar a olhar a meta-análise, aonde foi publicado, quem está publicando, vou fazer esse tipo de análise. Que a gente chama que com os metadados. Se dá abaixo de 100, aí eu consigo fazer um corte temporal, um corte regional, ou um corte setorial, posso fazer alguma coisa e baixar para 20, mais ou menos, e aí eu consigo fazer uma análise em si, que eu vou usar o método Prisma para fazer a análise sistemática. Na última aula eu pretendo dar uma pincelada do Prisma. Então, abaixo de 20 documentos, a gente usa revisão sistemática, para fazer essa revisão, ela é mais profunda, eu vou analisar o conteúdo. Acima de 100, a gente faz uma análise bibliométrica. E entre 20 e 100, aí ou você consegue ser mais expansivo e mais maleável e flexibiliza um pouco, coloca mais tesauros para ele ficar acima de 100. Eu não gosto de estatística com abaixo de 100. Ou você coloca um corte e fica abaixo de 20. Minha sugestão é essa. Porque com 72, dá para fazer uma bibliometria com 72? Dá. Não é a melhor coisa do mundo, mas dá. Então, a sugestão é essa, tá? Bom, primeira coisa, se nós formos aqui em Analyze Search Results, o próprio Scopus, ele já faz uma mini bibliometria. Não é algo muito bacana, não é algo muito legal, mas ele já faz. Então, para esse tema aqui, e eu não sou dessa área específica de empregabilidade a partir da indústria do petróleo, mas a gente já começa a ver que os primeiros trabalhos começaram na década de 70. Muito tímidos mesmo. Aí tinha um na década em 73, outro ali em 70, nenhum em 74, dois em 75, e começou assim. E ali na década de 80 foi muito ruinzinho, mas ele começou a ensaiar um crescimento, não sei por que cargas d'água, esse crescimento afundou na década de 90. E a partir de 2001, foi um crescimento atrás do outro. Então, só aqui, e lembra, eu não sou da hora, eu sei, não sou da área, eu sou da hora, mas não sou da área, já tem algumas coisas interessantes. Nota que a gente consegue ver aqui, pelo menos, talvez, 3 séries. Eu tenho uma série de 70 a mais ou menos 84, depois de 84 até 90, talvez, 97, 2001, ele tem uns crescimentos que vai devagarzinho, você pode tentar analisar isso. De 2001, ele tem um crescimento exponencial, ele cresce bastante. Eu falei 3, mas talvez até 4. A partir aqui de 2014, 2013, ele já não apresenta um ritmo de crescimento acentuado, ele começa a ensaiar uma pequena queda. Ou seja, aqui eu tenho 4 elementos para justificar. Ou 4 ou 2, tem gente que vai botar aqui de 73 em 2001 e 2001 até hoje, tá? Mas, ou seja, eu já consigo tentar, a partir dessa meta-análise da série temporal, tentar encontrar por que a academia encontrou interesses nisso. O que aconteceu não em 2001, porque 2001 é o ano da publicação do artigo, né? Deve ter acontecido algum movimento um pouquinho antes, em 97, 98, para dar um boom. Na verdade, o boom foi em 2002, né? 2002 que começou a crescer. Da série, foi o maior até então. O que aconteceu para isso? Então, você tem que ter um olhar aí, sim, qualitativo para conseguir olhar isso. A gente está olhando só a série temporal. Se nós formos, por exemplo, para... Isso aqui o orientador adora. Documentos por fonte. Quais são os principais veículos onde a minha pesquisa vai ter aderência? Aqui foi muito pouquinho, a gente vai ver depois, tem ferramenta que vai fazer isso melhor. Mas esse International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production, ele foi o que mais publicou artigos que atenderam a minha estratégia de busca. Então, é uma conferência que você tem que olhar. Ela é indexada nos Scopus, ela vai melhorar o seu índice H nos Scopus, então é bacana a gente publicar lá. Aí, para uma bolsa de produtividade científica, isso sempre é olhado.
qual que é o seu índice H ou no Scopus ou em outra base. Scopus é muito utilizado, a CAPES agora adotou o Scopus. Tem esse roxinho também, que é o Oil and Gas Journal, ele publicou alguns artigos ao longo dos anos, mas eu tenho aí alguns artigos bacanas, alguns lugares para publicar, né? O Proceedings Annual Technical Conference and Exhibition publicou 13. O Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference, esse aqui é o... Como é que é o... Ele é famoso, o OTC, né? Ele é bem bacana. Ele já publicou 12 artigos nessa área. Deu um pepino ali, deixa eu verificar. Alguém quer entrar? Adotamos aqui. Deixa eu ver se já tem aqui alguma coisa. Boa tarde. Só boa tarde. Alguém notou os intervalos e as técnicas? Eu posso repetir isso aqui, tá? Essa é uma coisa que a gente fala. Acima de 100, a gente cai para revisão sistemática. A gente usa o Prisma. Eu vou falar isso na última... A gente está na aula 2, né? Na aula 4 eu vou falar um pouquinho. Abaixo de 20, a gente faz uma revisão bibliométrica. E aí vai utilizar alguns, né? Eu uso o Bibliometrics, mas tem outros, tá? Tá aí. A palestra está sendo gravada? Sim, ela está. Mas olha só, não considerem esses valores como absolutos, tá? É só para dar uma noção. Você consegue fazer uma revisão sistemática com 12? Consegue. Com 22? Consegue. Mas se der 50, eu recomendo ou você baixar para fazer uma... Eita, eu errei. É o contrário, Henrique. É o contrário. Agora que eu vi que eu errei, é o contrário. Eu peço desculpas aqui pelo meu... Que bobagem que eu fiz aqui. Eu peço desculpas pela minha imprecisão, tá? Só para botar no chat direitinho... acima de... Abaixo, Ctrl V aqui, agora aqui, revisão sistemática. Quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão, né? Mas eu acabei me enrolando aqui e fiz exatamente o contrário. Mas alguém escreveu corretamente aqui em cima de mim. Foi a Cassandra. Obrigado, Cassandra. Maior de 20, bibliometria. Opa! Exato, maior de 100, bibliometria. Menor de 20, análise de conteúdo, sim, que é uma revisão sistemática, tá? A gente usa muito Prisma, tá? Prisma é um método para você fazer revisão sistemática muito bom. Bom, vamos voltar para cá. Então, aqui a gente já conseguiu fazer uma boa revisão de qual que é o veículo. Eu estou olhando os Scopus, que é o mais simplesinho de todos, tá? Eu não sei da área, mas aqui já me apontou que esse Parfomac é um cara que está publicando muito na área. Ele tem 7 arquivos, 7 documentos, e talvez seja o que mais, né? Se a gente fizer aqui uma lei de lógica, talvez esses 4 primeiros aqui sejam os autores mais relevantes. Se eu vou explorar a área a fundo, eu preciso conhecê-los, tá? Então, aqui vai me trazer os autores talvez mais relevantes. O nome desse curso de extensão que eu resolvi dar, eu tive muita dificuldade de escolher um curso, um nome que congregasse tudo. Não é só bibliometria, não é só prospecção de artigo, não é só gerenciador de referência, que vai ser a próxima aula. Ou era essa? Acho que é a próxima aula. Não é só a redação científica, que é a última, mas tudo isso, aí eu resolvi colocar sobre o ombro de gigantes. Eu gosto muito dessa frase, se a gente for aqui no Google escolar, Google acadêmico, está aqui embaixo, sobre os ombros de gigantes. Eu gosto muito de perguntar aos estudantes quem falou isso, em qual contexto. Foi Newton que falou, quando perguntaram para ele como você conseguiu fazer tanta coisa, ele falou, porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. Os ombros que eles estavam se referindo era, de um lado, Ptolomeu, no heliocentrismo, e do outro lado, Galileu, que fez todo aquele empirismo, né? Dizem que ele é o fundador do método científico. Então, eu gosto muito disso, porque para fazer pesquisa, para enxergar mais longe, a gente tem que se apoiar sobre os ombros de gigantes. E esse é o papel da revisão sistemática, da revisão bibliométrica, das revisões que nós vamos fazer. Então, esses aqui seriam os gigantes nos quais nós devemos nos apoiar para conhecer um pouco mais o assunto. Eu vou me aprofundar nisso aqui, tá? Só explorando um pouquinho como é que faz os Scopus. Na verdade, o pessoal pronuncia Scopus, mas tá bom. Bom, quero fazer um pós-doc. Onde é que eu devo fazer esse pós-doc? Nessa área. Daqui a Schlumberger. Nossa, a Schlumberger está conseguindo... Lá você não vai fazer um pós-doc. Mas eles estão publicando documentos aqui. Eles publicaram 8 documentos. A Society of Petroleum Engineers, eu não consigo ler.
Engineers International. É outro Saudi Arabian Oil Company, a própria Petrobras está publicando. Interessantemente, é um conteúdo que não tem muita universidade. The Ohio State University tem publicado alguma coisinha, Oklahoma State University e University of... Meu Deus, Groningen, não sei. Então, aí estão os principais centros de pesquisa, as ICTs que estão produzindo no assunto. Esse aqui eu gosto muito, que é o Território. Dos Estados Unidos, com origem, né, nos Estados Unidos, as instituições com origem lá são 138 documentos dos 422. Normalmente, a China, ela tem estado em primeiro e segundo lugar. Aqui nessa área, ela não tem se colocado como uma potência. É bacana ver que a China não é uma potência. O Brasil é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo nessa área. E o bacana de você fazer isso aqui no Scopus, que se eu clicar aqui, ele já vai me trazer que outros são esses. Ele faz a mesma consulta que eu fiz, essa aqui é a consulta que eu já havia visto, e ele coloca uma limitação que o Affiliation Country tem que ser Brasil. E aí está aqui, o Global Travel, aí tá as pessoas, né? Cunha, que eu não conheço, Santos, Costa, Lucena, Santos, Magrini, Furtado. E a partir desse foco no Brasil, eu também posso fazer uma nova análise de metadados, uma nova, aspas, bibliometria. Está aqui a série temporal do Brasileira, né? Ele começa a publicar os primeiros trabalhos em 2002. Lembra que o primeiro trabalho que atendeu essa pesquisa foi lá em 78. Ele passou ali 2004, 2005 sem nada, e em 2017 ele teve 2 trabalhos. Para que 2 trabalhos foram esses em 2017? Clica aqui que a gente vai ver. E aí você consegue explorar um pouquinho. O bacana dos Scopus é que a gente tem essa coisa interativa, né? A gente clica na bibliometria e ele faz direto ele expõe, né? Tá aí, Evaluation of Social and Economic Impacts of Local Content Management in Oil and Gas and Shipbuilding Industry in Brazil. And deve ser Application of Input-Output Analysis, do Furtado. Não conheço Furtado, vocês devem conhecer, na minha área. Mas tem os 2 artigos de 2017. Um na OTC Brasil e outro na Rio Pipeline Conference. Tá aí. Ambos indexados nos Scopus, podemos fechar esse. E aí você consegue fazer outras análises aqui. Eu gosto muito dessa, cadê? Por type. Na pós-graduação, e também no sistema de avaliação da CAPES, não é que eu goste disso, mas assim o é. A gente começa a dar cascudo no estudante, mandando ele publicar em periódico, tem que publicar em periódico. E eu gosto muito da conferência, porque além de você ter uma publicação um pouco mais rápida, você manda o estudante na conferência e lá ele vai congregar, ele vai conhecer pessoas, ele vai fazer networking, ele vai poder ver aquele cara que ele achava que ele leu os 3, 4 trabalhos dele, é um local bacana. E você vai ver que os pesquisadores são de carne e osso. Então, eu sou muito favorável a publicar em conferência, tá? Muito favorável mesmo. Eu não concordo com a pós-graduação que ela tirou o valor da publicação em conferência. Mas olha que interessante. Esse assunto que nós estamos trabalhando agora, ele se veicula quase igualmente, tanto em periódicos, 184, quanto em conferências, 178. Interessante isso. Ou seja, quem estiver estudando essa área não pode somente fechar seu ciclo para olhar somente artigo, só vale periódico. Não. Quase metade das publicações dessa área são em conferências, então é importante também se dar uma olhadinha nas conferências. Tudo bem que você tem essas conferências indexadas nos Scopus, é um pouquinho diferente. Aí tem capítulo de livro, review, conference review, tem business article, menos livro ainda. Quando você vai para o pessoal da sociologia, políticas públicas, livro cresce muito. Eles publicam muito mais livros do que conferências. Quando você vai para o pessoal de engenharia mais pesada, as engenharias mais mães, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, o livro diminui muito e o artigo cresce bastante. Medicina também. Cresce muito a quantidade de arquivo, de periódico. E esse aqui é da área. Você vê que é uma área muito multidisciplinar, né? Os periódicos, isso aqui se você somar, vai dar muito mais do que os 422, porque um periódico ou um veículo, ele é classificado em mais de uma área. Então, na área de energia, 23% das publicações em periódicos na área de energia, Environmental Science, ciências ambientais, Earth and Planetary Sciences, Engineering, ou seja, é bem multidisciplinar. Tem aqui Agriculture
Isso, Social Science. Social Science deve pegar economia. Não, é Applied Social Science, né? Tá aqui, tem economia aqui. Um pouquinho de economia, econometria e finança, enfim. Bom, tudo isso que eu fiz aqui para mostrar que ele faz 7 gráficos, né? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como que está aparecendo? 8. Tem também os sponsors, que são os financiadores. Tem o National Science Foundation, que eu não sei de onde é que é. Tem que ver qual que é o fundo deles. Deve ser americano, tá? Boa parte dos periódicos das pesquisas são americanas. O National Natural Science Foundation of China, tem os documentozinhos. European Commission, enfim. Esses 8 gráficos do Google não, dos Scopus, são muito bacanas. Eles fazem um trabalho muito legal. É um início, é algo que a gente consegue fazer, só que tem coisa mais interessante. E é para essa coisa mais interessante que eu quero caminhar com vocês. Então, o que a gente vai fazer? Vamos exportar isso para algum lugar, botar aqui todos, não só a página, todos os 422, vamos exportar, eu vou botar o formato BibTeX. Quem trabalha com LaTeX conhece muito bem, o BibTeX ele é o formato próprio de lá, e vou selecionar todas as informações que eu quiser. Todas. Maravilha. E aí eu vou exportar, ele vai gerar um arquivo chamado Scopus alguma coisa, deve estar baixando agora. Isso, scopus.bib. Pode dar aqui mais de um, porque eu devo ter mais um, Scopus 9, você vê que eu baixo bastante. E agora a gente vai para o local, tá? Eu vou abrir o meu RStudio, que é uma interface do R. Quem quiser, já botar aqui, RProject. Opa, RProject. Isso. É esse aqui. Esse é o software de estatística computacional, ele é muito bom. Ele nasceu no projeto S de estatística, então ele se enxerga como uma evolução do S, por isso R, e o nome é esse mesmo, ele é bem antigo, ele é da década de 90. Quando a gente fala em projetos mais acadêmicos, o R ele costuma ser tem um desempenho um pouquinho melhor. A comunidade acadêmica gosta do R um pouco mais. Quando a gente vai para o pessoal de exercício profissional, eles gostam mais do Python, porque o Python ele tem uma interface melhor com outras ferramentas de programação. Ambos são bons, tá? E são extremamente alto nível. Você vai ver que a gente vai precisar escrever linha de código nenhuma. Então você vem aqui, cadê o download dele? Tá aqui. 4.03 é o que eu estou utilizando agora. Nem sei se a minha está atualizada, tá? Baixa um desses, 403, instala. Basicamente isso. Não tem muito mais novidade do que isso, não, tá? E aí, quando ele instalar, você vai executar, ele vai te dar uma interface mais ou menos assim. Até com minhas coisinhas aqui que eu estava desenvolvendo outra coisa em outro momento. Deixa eu limpar tudo bonitinho, como se não tivesse nada. Isso aqui está salvo? Não, se não tiver salvo, paciência. Salva aí, beleza. Ele vai te dar algo parecido com isso. Ele vai te dar isso aqui. É feio, tá? Eu tenho que escrever aqui para funcionar. Só que eu não vou fazer isso. Nós vamos aqui em Tools, Install Packages. Eu vou parar um pouquinho aqui para todo mundo perceber. Eu não preciso escrever uma linha até o momento, tá? Nada. Eu vou instalar os pacotes, ele vai carregar e eu vou procurar Bibliometrics. Coloquei Install e aí ele vai ficar rodando. Tá? Enquanto ele está aqui atualizando, instalando o pacote, etc., eu vou abrir aqui o site do Bibliometrics. Tá? Procurando o Bibliometrics, está aqui Bibliometrics RPage. Ele é um pacote estatístico muito bom para fazer análise métrica, mas muito bom. Ele faz análise assim que às vezes eu não entendo. A gente vai ver ali que tem uma série de opções, boa parte delas eu conheço, boa parte eu não conheço. Então eu só vou dizer que existe e quem souber o tipo de análise que se trata pode comentar mais. Eu vou falar, obviamente vou focar no que eu sei que funciona. Aqui ele já terminou de instalar, tranquilo. Engraçado que ele terminou de instalar antes da página abrir. Então eu vou voltar para lá. A única coisa que eu preciso escrever, e esse não tem por onde correr, é esse comandinho aqui, library, que você vai carregar a biblioteca, ou seja, são muitos pacotes, então não está tudo carregado na memória do R todo o tempo, eu tenho que carregar na memória. Então eu vou escrever Bibliometrics.
é a primeira coisa que eu tenho que escrever. Library Bibliometrics. Carrega a biblioteca do Bibliometrics. Ele vai carregar. Vai demorar um pouquinho, que é normal, não se preocupa. Se ele não carregar, isso. Bom, a gente teria que fazer umas atualizações. E no final, ele até fala, para citar o Bibliometrics nas publicações, usa isso. É um artigo realmente publicado pelo Journal of Informatics, que é muito bom. É um journal que eu realmente recomendo para você publicar bibliometrias. Tem o site dele, e aqui ele fala para você, ele te dá cola, para começar o Shine é uma interface deles, né? Shine Web Interface, please digit, e aí é a segunda coisa que eu vou ter que escrever, BiblioShine. Pronto. As duas únicas linhas que eu preciso escrever são essas. Ele agora está carregando um servidorzinho na minha máquina, que toda a interface vai ser feita por essa interface web. E agora a gente vai fazer uma bibliometria à Vera. Agora o bicho vai pegar. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Pessoal, está aqui muito... Alguém me dá um ok se está tudo indo direitinho, se eu preciso adequar alguma coisa. Só escreve alguma coisa no chat. Eu acho que ainda está indo, né? Bom, eu vou considerar que sim. Se não está sendo gravado, será que eu tenho alguém me ouvindo? Ah, está aqui. Camila Carneiro falou, maravilha. Obrigado, gente. Eu não sei se caiu porque eu não consigo ver essa interface. Bom, estou aqui. Nota que o endereço é 127001, ou seja, é máquina local, não tem nada rodando fora. Aqui tem umas coisas interessantes que ele vai dizer como é que ele funciona, o workflow dele. Para quem é da área de TI vai entender muito esse fluxo, como é que funciona. Você consegue, se quiser, baixar um arquivo aqui, que ele vai pegar todos os artigos publicados no Journal of Informatics de 2007 a 2017. Então ele pegou... Isso aqui é muito bacana. Se você quer publicar um arquivo bacana, pegar o Romeu aqui. Romeu é um cara que está aí na academia há bastante tempo. E eu falo Romeu porque eu tenho mais intimidade com ele, tá? Se eu falar alguma bobagem, eu sei que ele vai me perdoar. Mas ele já publicou ali no Journal of Cleaner Production umas 3 ou 4 vezes. Mas ele quer encaixar um artigo fácil. Ele pode, aspas, baixar todos os arquivos do Journal of Cleaner Production, aqui nos copos mesmo. Você tem como fazer eu posso fechar esse aqui. Você tem como fazer aqui, procurar pelo ISSN do Journal of Cleaner Production. Até procurar aqui, Journal of Cleaner Production. Eu queria ver o ISSN dele, sem abrir ele. Vou botar aí ISSN. Tá aqui. Vamos fingir que é esse. Se não for esse, vamos fingir que é. E aqui nos copos, eu posso procurar pelo ISSN. Então, documentos. ISSN. Cadê? Tá aqui. Maravilha. E ele vai me trazer todos os artigos que foram publicados nesse periódico. 23 mil documentos. Vamos dizer, então, que ele vai baixar tudo isso e vai fazer a análise bibliométrica. Ou então ele faz um corte, só para a gente ver aqui como é que é o... Esse jornal é muito bom de publicar, porque ele publica uma edição a cada 10 dias, e cada edição tem 60 artigos. Então você tem... Aí, como é que ele começou? Ele começou essa política a partir daqui. Ele publicava pouquinho. A partir daqui ele começou a publicar 60 artigos a cada 10 dias. Então ele publica, sei lá, 1.200 artigos por ano. Não é tão mais difícil assim. E ele ainda é 1 a 1. Tá? Então, mas ele vai pegar e fazer um corte da década de 90, não sei. Ele faz assim, década de 90, década de 2000, década de 2010. Faz 3 análises. E aí o editor, numa boa, se eu fosse um editor, adoraria... Não abriu esse aqui não. Adoraria um artigo dessa natureza. Tá? Vou fechar ali, enfim. Mas daqui ele coloca ele fez de 2007 a 2017, fez esse corte temporal, mas enfim. Aqui a gente vai em Data e vamos importar o arquivo. Eu posso ter um arquivo bruto ou um que eu salvei no próprio Bibliometrics. Vamos pegar um bruto, um cru. Ele foi do Web of Science? Não, foi dos Scopus. Poderia ser do Dimension, do PubMed, do Cochrane Library, mas foi dos Scopus. Formato pode ser CSV ou BibTeX. Eu já salvei BibTeX, porque eu já sabia. Lembra que foi Scopus 9, olha o danadinho aqui. Abri, carregou, ele vai analisar, espero que dê problema, está convertendo do formato do BibTeX para o formato
Está carregado. Maravilha, ele achou 422 documentos. Que felicidade, 422 documentos. Vamos dar aquela relaxada agora, porque agora que vai começar a alegria. Posso fazer alguns filtros. Eu quero tirar, por exemplo, um ano, quero tirar um tipo, eu quero só a citação, mas eu não vou fazer nenhum filtro não, tá? Vou botar ele completo. Aqui eu posso dar uma higienizada na base de dados. Não. Mas vamos olhar primeiro o dataset. Primeiro, main information. Estatística descritiva. E está em inglês, tá? Então vamos lá. O time span, o tempo foi de 73 a 2020, foram veiculados em 301 fontes, né, sources, são 422 documentos, a média de ano por publicação são 10 publicações por ano, lembra que média, tem uns que não publicou nada, outros que publicou bastante. Nessa área, a média de citação por documento é 6,6, eu acho baixo. A média de citação por documento por ano, esse aqui eu já não entendi, foram 10 mil referências utilizadas para fazer essa base. Enfim, do abstract é 1, do article são 184, livros 4, capítulo de livro 29, enfim, aqui ele vai dar uma estatística descritiva bastante extensa. Mas eu também posso ver aqui aquela Annual Scientific Production, é a série histórica. Nós já demos os Scopus também faz isso, né? Nenhuma novidade. E eu gosto muito, tem citação média por ano, eu não gosto muito dessa não, porque ele coloca, às vezes teve mais, às vezes teve menos, né? Teve anos que foram melhores, anos que foram piores. Mas eu gosto muito desse aqui, que é o Three Fields Points, que ele faz um gráfico de Sankey. Então, vamos pegar aqui que o do meio vai ter autor, referências, não gostei de referências, não. Vou botar Keyword Plus. E left vai ter periódico. Cadê? Source. Maravilha. Se eu aplico, esse aqui você consegue fazer muito, né? Então, eu botei aqui, na esquerda, no left, Keyword Plus. Ele vai pegar a diferença de keywords para Keyword Plus, é que keywords é o autor que informa. O Keyword Plus é um algoritmo que extrai, são as palavras que ele mesmo extraiu as mais frequentes. Então, aqui no left vai estar Keyword Plus. No meio vai ter autores. Por que está autores? Ah, não, esse aqui é right, né? Ou não? Me embolei agora. Porque aqui tem palavra-chave, periódico. Me enrolei aqui, não sei por que deu errado. Miro é autores, né? Vou botar países, então. Vamos ver se vai agora país. Onde é que vai ficar país? Tá no meio. Tá certo agora. Esse aqui ficou muito confuso. Aqui porque ele deveria ter começado aqui, né? Não teve. Vamos diminuir países para 10. Para ficar menos confuso o gráfico. Está muito, muito poluído. Talvez ele com menos informação ele seja mais inteligível. O que eu posso fazer? A palavra gas. Lembra que o left está Keyword Plus. A palavra gas industry, ela está muito relacionada com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, os autores estão publicando nessas fontes, nesses proceedings, nesses periódicos. Eu posso, ao invés de USA aqui, eu vou colocar o autor. Eu quero ver o autor em si. Então, o Economics, ele saiu daqui, né? Ele deveria estar mais para cá. Que é ele não teve uma fonte aqui, né? Não teve nenhuma palavra-chave que ligasse para ele. Mas eu começo a fazer, por exemplo, talvez se eu pegar no left os autores, cadê aqui? Autores. Só quero demonstrar que essa ferramenta ela é muito maleável. Aqui eu vou botar os países e aqui eu vou botar as palavras-chave. 10 de cada, vamos aplicar. Então, ele me dá essa coisa. Então, eu tenho esses autores, muito poucos, na verdade. O Paformic, o Jacques Wang, que são americanos, publicando sobre esses temas. Eu tenho esse cara da Austrália, que é da Austrália, publicando sobre esses temas. Ao invés de autores, eu vou mudar de autores e vou colocar affiliation, para saber qual que é a ICT dele. Eu posso fazer um pouquinho desse... Já melhorou um pouco mais. Você vê que os Estados Unidos estão bem maiores, né? Eu tenho aqui a Schlumberger, University of Pennsylvania, Texas A&M, a Colorado School of Mines, a Dartmouth College,
University of Tennessee, University of North Texas, enfim. Interessantemente, essa instituição aqui, ela está em mais de um país, né? Ah, não, minto. É não reportado, perdão. Não reportado vai estar em mais de um país. E tem a University Putra Malaysia, que está na Nigéria e na Malásia, né? Deve ser aí um cara que fez doutorado lá, mas também era nigeriano. Então, essas universidades, nesses países, publicando nessas áreas. Vamos agora à última, prometo que é a última, tirar países e colocar periódicos. Cadê periódicos? Sources. Foi. Ou seja, nossa, ficou muito feinho. O nome ficou muito grande. Mas só para demonstrar que a ferramenta ela permite que você faça umas análises interessantes, ela é mais flexível. Então, aqui em dataset, a gente já mais ou menos usou tudo. Se eu vou em sources, nós temos aqui most relevant sources. Eu gosto desse gráfico, eu vou botar aqui com 20. Ele vai fazer um gráfico de barra comum. Então, o Scopus já fez isso, né? O Proceedings do Annual Technical Conference, qualquer coisa, mas ele tem umas mais interessantes. Eu vou botar aqui o Source Dynamics. Ele vai mostrar o mesmo gráfico, só que ao longo do tempo. Deixa ele gerar. Maravilha. Então, ele vai pegar o Society of Petroleum Engineering, o SPE, International Conference, sei lá o quê. Nota que ele foi irrelevante a maior parte do tempo. Ele começou a se tornar relevante de um tempo para cá, de 2009 para cá. E outros que já foram relevantes, é o International Conference on Health, Safety and Environment, que a gente pode, esse é bacana, mas ele está em queda. Na verdade, só esse aqui que está subindo. O outro não me diria isso. Como esse mostra a dinâmica, ele vai me dizer, ao longo do tempo, qual que está bacana. Então, aqui eu consigo escolher um periódico para publicar, periódico ou, aqui no caso, a conferência, muito mais facilmente, tá? E aqui tem a Bradford Law, né, que diz que poucos autores são os mais relevantes. Então, esse aqui, poucos autores não. Lotka, que é poucos autores. Bradford é poucos periódicos, poucas fontes. Então, ele coloca que essas aqui são as fontes mais relevantes. Ele faz um Pareto aqui, tá? Ele faz uma análise de Pareto e chama de... Eita, dei um zoom sem querer. E dei outro zoom sem querer. Errei tudo, tá dando zoom out. Ai, me enrolei todo aqui. Pronto. Então, o cara fez um Pareto e chamou a lei de Bradford para periódicos. Poucos periódicos são responsáveis pela maior parte de veicular alguma coisa nesse assunto. Tá? Então, aqui a gente já viu o dataset, já viu sources. Eu poderia aqui filtrar e deixar só conference paper. Tá? Eu consigo fazer isso. Maravilha. Eu fiz? Não queria só conference paper, não. Deixa eu tirar, eu quero só article. Então, tirar você e você. Agora, só estou com periódico, 184, tá? Quando eu for aqui agora em Search, se botar Search Dynamics, eu estou tirando as conferências, quero ver periódico. Agora a gente já tem aqui o Oil and Gas Journal. Só ver aqui, antes disso, o Oil and Gas... Cadê ele? O Oil and Gas Journal, ele aparece em primeiro lugar. O Scopus mostra isso. Fala, vou publicar no Oil and Gas Journal. É o que mais publicou. Quando eu olho o que eles vêm fazendo nos últimos anos, esse aqui ele desinteressou pelo assunto. Agora, de modo emergente, eu tenho a Extractive Industry Society. Recentemente, acho que foi ano passado, eu consegui botar um artigo lá, com o Edinho lá da UENF, gente finíssima. O Resources Policy, o Energy Economics e o Energy Policy, esses são periódicos mais interessantes para veicular, que aceitaram artigos que responderam à minha estratégia de pesquisa. Não é uma boa estratégia colocar no Oil and Gas Journal, mesmo que esse seja já tenha vinculado mais no passado, tá bom? Bom, prosseguindo, aqui em Sources tem Source Impact, que vai dizer do impacto. Eu nem gosto muito desse tipo de análise, não acho que seja muito importante, mas eu gosto desse Most Relevant Authors, que seriam os autores. Clica aqui em aplicar. NANA tem que tirar depois lá, tá? É o que não foi identificado, não tem como tirar depois, mas aparece que a gente já viu, né, que o Scopus já mostrou. Essa análise o Scopus faz. O que eu gosto é desse aqui. Não, cadê?
Tá aqui. Tem os mais citados também. Ele é interessante, mas não é o que eu queria. Esse aqui que eu acho legal. Esse aqui, ele vai pegar os 20 ou 30 e vai fazer overtime. Eu deveria ter tirado os autores lá nos Scopus. Fiz bobagem aqui, deixa eu aplicar novamente. Lá nos Scopus eu deveria ter tirado esses anônimos aqui, teria como tirar lá. Aqui eu acho que não tem como tirar os autores, não. Ou teria que tirar na mão. Mas olha que interessante, ele coloca aqui esse MEASH-DG, ele tem muita informação aqui. Ele publicou um artigo em 2015 e 2 artigos em 2019. O tamanho do círculo, ele vai dizer a quantidade de artigos que ele publicou naquele ano. A faixa vermelha, o primeiro e o último artigo publicado. E o que eu acho mais legal, a cor do círculo é ser citado. Esse que está clarinho teve 0 citação. Esse está um pouquinho mais escuro, teve 8 citações. Esse aqui, que está escuríssimo, teve 26 citações. Foi publicado em 2020 e já teve 26 citações. Ele tem 2 artigos aqui, esses 2 artigos juntos somam 26. Então, esse cara aqui ele tem sido muito mais citado do que outros. E você vê que, tirando os anônimos, que o Scopus não identificou quem era o autor, tem só esse Tsai aqui, que foi em 93 que ele publicou, e o último em 2007. Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque ele tem muita informação. Ele tem onde começou a publicar, onde terminou no ano, né? Quantas publicações por ano, se essas publicações tiveram ou não tiveram citações. Então tem muito mais informação do que aquele que os Scopus nos dava, que era simplesmente um gráfico de barras. Tá? Tem a lei de Lotka, que é a mesma coisa, só que com o autor. É a mesma coisa que a de Bradford, só que com o autor. Diz aí os autores que são mais relevantes. Cadê? Número de artigos 2. Ih, eu fiz errado aqui com o mouse, paciência. Eita, me embolei tudo agora. Tá, autoscale. E aqui é autor. Tá, esse aqui é legal. Eu consigo botar Count Scientific Production, é um gráfico interessante. Deixa ele terminar de carregar. Ele vai... Isso. Ele vai ter um outro melhor, tá? Quanto mais escuro, mais produz. Então ele tem uma visão muito geográfica, muito georreferenciada. Eu gosto disso. Você vê que a maior parte do mundo está publicando alguma coisa, uns mais, outros menos. Os Estados Unidos está liderando, mas tem outros lá. Até o Chile estaria aparecendo, né? E outros não. Aqui na América do Sul, só tem a gente e o Chile, né? Na África, muito pouco, que era de se esperar. Na Europa, Portugal não publicou. Mas a gente sabe ali que os países do norte, que tem mais produção de petróleo, está ali publicando, né? Quando a gente vai aqui para o Oriente Médio, eu tinha expectativa que estivesse publicando mais, né? O Egito está pouco. Aqui é só a Arábia Saudita. Jordânia, Iraque, publica um pouco nessa área, né? Síria, Iêmen, Omã, Sudão. Enfim, aqui publicaram um pouco. Eu tinha expectativa que tivesse publicado mais. E, voltar aqui. Ainda estou em autores. Esse aqui, deixa eu ver se é esse. Eu posso estar confundindo. Esse é legal, que ele pega USA. MCP e SCP, M é de múltiplo e S é de single. Deixa eu ver se tem aqui. Tinha algum lugar tinha essa sigla, tá? O CP eu esqueci agora o que significa, mas M é de multiple e o S é de single. Então, quando a gente vê aqui, quando a gente clica em SCP, esses aqui são singles, publicações que eles não tiveram colaboração. Então, os Estados Unidos, Norway, que é Noruega, UK, Austrália, Canadá, China e Holanda, eles tiveram mais publicações em colaboração internacional. Itália, Brasil, Alemanha, Malásia, África do Sul, não, Tailândia só publicou com outra pessoa, não conseguiu publicar sozinho. Então, acho também uma análise interessante a ser feita. Nem sempre eu incluo essa, mas eu acho essa bacana. Eu sei que já tenho mais 10 minutos somente, eu vou respeitar muito o nosso horário, então, para continuar aqui explorando essa ferramenta, tem esse aqui, eu não gosto muito desse aqui não de documento, né? Que quando a gente faz bibliometria, a gente faz 3 grandes áreas da bibliometria. A de autor, a de periódica e a de tema, né? Então, aqui está dizendo o documento mais citado é esse. De documento eu não gosto muito. O que eu gosto daqui
são duas coisas. Ele pode fazer esse word cloud, que é bonitinho, etc. As palavras que mais aparecem. Eu acho esse difícil de compreender, mas se eu coloco um tree map, eu acho que é um pouco mais organizado. Então, tem aquelas palavras que eu tenho expectativa de encontrar porque eu procurei, como employment, mas United States aparece 31 vezes e eu não procurei. Então, isso é uma coisa interessante. Natural gas está na estratégia de busca, eu procurei, então não me é interessante. Gas industry, oil industry. Agora, commerce, eu não procurei, apareceu. Economics, eu não procurei, apareceu. É legal. E aí ele vai dizer aqui, clicando, fica bonitinho, enfim. Eita, voltou. Decision Maker apareceu 1%, enfim. Esse aqui lembra também que eu fiz só estou com os periódicos, né? Não estou com todo ele completo, que tem as conferências. E aqui o Word Dynamics. Eu gosto muito do Word Dynamics pelo mesmo motivo que eu gosto do Source Dynamics. Ou seja, tem palavras da moda. Então, tá todo mundo indo. Gente, só um pouquinho, minha sogra voltou e eu preciso ir ali atender, tá? 2 minutinhos, eu vou pedir desculpas, eu já... Voltei, sinto muito pela interrupção, aproveitar aqui e ver se tem algum chat. Esse mapa é ideal para baixar os dados, as cores não ajudam. Poxa, eu peço desculpas, mas eu fiquei sem referência da hora que eu estava falando, tá? Aí o Robson fala que da guerra deve ser o motivo, deve ser lá do Oriente Médio, né? O pessoal está fazendo guerra e não está publicando. Então é uma questão de segredo industrial também. Da hora que podia ter visto os mais citados nos copos também. Lá tem como ver os mais citados? Tem, eu tenho como ordenar nos mais citados. Tenho sim. Eu não tenho como fazer um gráfico nos copos de mais citados. Mas é uma análise que seria feita nos copos. Mas os copos é muito bom para começar. Para você fazer isso é um pouco mais interessante usar uma ferramenta mais completa como essa. Então aqui a gente está vendo as palavras que estão crescendo, né? Interessante, o natural gas eu procurei, o employment eu procurei, mas United States eu não procurei, ele está em alta, e o sustainable development também está crescendo. E, interessantemente, olha o oil industry aqui, esse azulzinho, ele está não parece que ele está começando a estabilizar para cair. Então ele faz umas análises mais interessantes, tá? Então documentos eu não costumo explorar muito não, tá? Mas está aqui quem quiser procurar depois. Esses aqui eu não conheço muito bem, tá? Então ele vai fazer uma co-ocorrência, eu não entendo muito desse tipo de análise, tá? Ele vai pegar, deixa eu botar aqui em F11, eu não sei muito como analisar isso. Então ele vai pegar a palavra article, ela aparece junto com human, e eles conseguem identificar esse laranja, esse purple, que é violeta, junto com matemática. Mas se a gente fizer um zoom, ele também vai de alguma forma se relacionar com life cycle. Então, eu não sei analisar muito bem esse tipo de estrutura, eu tenho dificuldades. Mas ele separa em blocos que aparecem junto, quanto maior, mais frequente é a palavra, e mais ele se relaciona. Eu não me arrisco vir muito aqui, tá? Mas tem quem goste, não é minha praia. Ele faz aqui um grau de... Eita, estou fazendo coisa errada aqui. Droga. Dá uma placa e ele vai de novo. Então, essa de estrutura conceitual, eu não vou muito nisso, tá? Eu não tenho muito habilidade. Vou botar uma play aqui, ver esse evolução temática. Ele faz umas análises que... Lembra que eu falei que eu ia falar do que eu entendia e passar o que eu não entendia. Eu não consigo compreender muito, né? Então, employment, aqui ficou ruim, né? É um gráfico de Sankey, que ele está indo para outro de hoje. Então, ele coloca employment, gas industry, United States, o que eu estou procurando. Esse aqui eu não vou me arriscar, que aqui eu vou falar bobagem, tá? A estrutura intelectual, ela tem um co-citation network, que é quem está citando quem.
Eu acho difícil esse tipo de análise. Ele vai botar aqui que esse trabalho cita esse, que cita esse, que cita esse. Aqui tem um mapa de citação. Esses trabalhos aqui eles estão se citando, eles se conhecem. Mas, interessantemente, nessa área, vamos até ter como diminuir o número de nó, botar poucos, né? Botar os 10 trabalhos. Os trabalhos não se citam, né? É legal isso. Eles não se citam. 10 trabalhos ficou pouco. Botar 30, 23, 28. Os trabalhos não se citam, hein? É interessante isso, né? Os caras ficam sozinhos. Eles não citam... Parece que eles não se conhecem. Isso aqui achei legal. Os trabalhos não têm o costume de se citar. Historiografia, não consigo entender esse, só vou botar na tela para dizer que foi. Não é minha praia, não entendo o que ele está fazendo aqui. 2015, não sei se é um trabalho que citou outro, não é de citação direta, né? Um que cita outro. Também não sei como seria útil. Talvez dizer que esse trabalho foi a origem de vários outros, né? Aqui em 2020, o Greetings citou ele, mas esse, que é o UT, que citou o Saari, que citou o Munasip. Pode ser. Eu confesso que eu nunca trabalhei com esse gráfico, tá? Preciso ser bastante sincero, que nos artigos que eu publiquei eu não fiz assim. E esse que a gente falou, que era o Collaboration World Map, que a gente botou lá, que mínimo duas relações para aparecer no mapa. Eu gosto dele porque ele tem duas questões, né? Ele mostra a quantidade de publicação e essa haste são os relacionamentos. Lembra que quando a gente viu ver aqueles dos países, os países publicavam muito pouco com as pessoas, com outros países, né? Então tem uma forte relação com os Estados Unidos, com a Austrália, com esse país que eu não sei qual que é, com esse outro que eu também vou... Nossa, professor de geografia, deve estar me odiando, mas eu sinto muito. Aqui é o Vietnã, não, né? Esse aqui é a Coreia. Coreia aqui, né? Bom, eu devo estar falando alguma bobagem e parece que ele está aqui com a Alemanha. Enfim. Botar um só. Tá? Aqui eu preciso de pelo menos 2 trabalhos para ele aparecer no gráfico. Botei para um para ver se o mapa fica um pouquinho melhor. Ficou um pouquinho melhor. Pelo menos um. Aí tem mais colaboração. Tem até uma do Brasil não, só passa por cima. O da África do Sul com os Estados Unidos. Mas eles aqui o padrão é 2 para fazer, não é 1, tem que ser algo mais consolidado. Vou tirar da tela cheia. Então, passei aqui rapidamente por todo mundo, né? Vou dar um stop aqui, ele já fechou. E eu não precisei escrever 3 linhas, precisei 2. Foi o carregar o Bibliometrics e chamar o Biblioshine. Acabou. E aí a gente consegue fazer muita análise. Eu tenho mais 3 minutinhos. Eu vou botar aqui... como é que eu vou fazer? Não, vou fazer aqui mesmo. Só para... eu quero isso. Google Acadêmico. Maravilha. Aqui eu vou botar Regional Development, Oil, Gas, and Employment e bibliografia. Não sei se já tem aqui algum artigo. Aqui. Research in Progress in Research Progress in the Development of Natural Gas as Fuel for Road Vehicles, a Bibliographic Review. Mas aqui é bibliográfico, eu não quero bibliográfico, eu quero bibliometric. Isso, agora vai. Infraestrutura de financiamento e desenvolvimento, Bibliometric Review, o tal oil and gas, enfim. Energy Related Performance Measures Employed in Sustainable Supply Chains, Bibliometric Analysis. Aqui a gente achou aproximadamente 7.000 trabalhos, tá? Ou seja, o trabalho final de um grupo de pesquisa não deve ser uma bibliometria, obviamente não, nem uma revisão sistemática, mas é algo que ele é intermediário, e ele ajuda, ele deixa mais fácil, ele consegue, por ferramenta estatística, sumarizar muita coisa. Past, Current and Future of Biomass Energy Research.
bibliométrica neles. Esse aqui deve ter sido muito fácil. O cara pegou biomassa, energia de biomassa, botou lá, exportou isso. Não sei se aqui vai abrir. Não, eu não estou registrado. Se tiver alguma figura... Ah, não tem. Aqui. Olha a análise que ele fez. Brasil, China, Alemanha, Japão. Isso aqui a gente faz mole. Mas até um pouco melhor. Mostrou metodologia. Está até aberto aqui. E não usou um gráfico. Estou passando um pouco rápido. TP, TR, não sei o que é TP, TR. O Weight Index, sim. Ah, são indicadores bibliométricos. Fez uns cálculos. Uns gráficos muito simples. Isso a gente faz. Esse aqui é uma Corporation Network. Nós temos um desse aqui, ao invés de ser com o nome do país, a gente tem com o mapa mundi. Dá para fazer isso. Deixa eu só verificar aqui em cima, só para concluir mesmo, se ele colocou a string de busca na metodologia. Está aqui. O cara pesquisou isso aqui. E colocou. A pesquisa aconteceu em 17 de janeiro, entre 98 e 2003, em inglês. Se nós pegarmos isso aqui, jogarmos lá e gerarmos aqueles dados, poderia dar uma publicação. Que periódico é esse? Renewable and Sustainable Energy Reviews. Tem fator de impacto? Nem sei se tem fator de impacto. Deve ter aqui. Fator de impacto 12, meu Deus. Meu melhor fator de impacto na vida foi 5. Eu fiquei feliz da vida. Não é difícil publicar um artigo desse, né? Olha, que legal. Ainda botou um nome bacana, né? Passado, futuro e atualidade de energia de biomassa. Gente, eu vou agora... ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Eu vou agora encerrar para o nosso compromisso de ficar 1 hora somente. Eu vou mandar pelo e-mail também, agora pelo e-mail, a chamada, porque eu cheguei em casa agora e não pude fazer. Mas é isso. Tá? Então vamos parar a apresentação. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tá? Ou seja, a gente consegue produzir um trabalho relativamente fácil de conduzir, mas com as ferramentas certas. O importante é a gente fazer uma boa estratégia de busca de artigo, amadurecê-la bastante, e a partir disso a gente chega aos artigos, e com os artigos a gente exporta, joga no Bibliometrics, e tem muito gráfico para analisar, tem muito resultado interessante. E aí vem a cabeça do pesquisador para olhar a série temporal e saber o que aconteceu nas datas onde tem um pico ou uma queda. A cabeça do pesquisador para olhar o mapa mundi das relações e saber que aquela região é muito produtora, e eu gostei muito do que colocaram aqui, mas não produz muito artigo por causa ou do segredo industrial ou por causa das guerras. Então dá para fazer bastante trabalho nesse sentido, tá bom? Abrir agora para se alguém quiser fazer algum questionamento. Se não tiver, meus caros, terça que vem, nos vemos. E aqui, assim que fechar essa gravação, eu mando para vocês, tá? Henrique. Diga, meu amigo Robson. Tá ouvindo? Ouço alto e claro. No caso, assim, eu tentei fazer na própria terça-feira um teste com um tema que eu estou interessado, só que é um tema que parece que é muito restrito. Então acaba que, para esse caso que tem 12, 13, no caso é instituições e geografia econômica, né? Que é um tema que eu vou fazer o seguinte, Robson. Ah. Eu vou parar a gravação. Pronto.